Olá, boa noite. Angola, boa noite, seja bem-vindo. Começamos o jornal com os ecos da chuva na província da Huila, cidade de Lubango. Morreu uma pessoa. A vítima é um menor de idade. Há ainda registro de danos materiais nas últimas 72 horas, com o desabamento de 4 residências. O Joaquim Correia tem mais detalhes. Uma criança de 7 anos de idade morreu no bairro de Eiua, na cidade de Lubango, em consequência do desabamento do muro de uma residência provocado pelas fortes chuvas que se registaram nos últimos 2 dias. No bairro da Eiua houve uma vítima mortal, este que caiu-lhe um muro sobre um menor de 7 anos de idade. Em consequência das quedas pluviométricas que se abateram com maior ênfase no município de Lubango. Segundo o Serviço de Proteção Civil e Bombeiros, no período em referência, 4 casas desabaram e 10 outras ficaram sem cobertura. 2 residências desabaram na sua totalidade e também 2 desabaram parcialmente. Realçar aqui o muro que desabou sobre o menor, que já nos referimos, e também a descobertura de 10 residências que, percorrendo a estes bairros, constatou-se, na verdade, os danos. E aconselhamos a população não abandonarem as crianças. Faço menção ao menor de 7 anos que estava a vaguear pelo bairro, lá no sítio, no bairro da Eiua, e que o mesmo deparou-se com um muro e que caiu sobre este mesmo e teve a morte imediata. E é lamentável, e que aconselhamos aos encarregados de educação que não deixem crianças ou menores de idade à deriva. Veja também na edição terça-feira, no Dia Mundial da TV, o embaixador norte-americano visita as instalações da Girassol TV, felicita o projeto e a juventude da emissora. Veja também, KK 5000 ganhou um centro de cobranças da EPAL, o Ministro da Energia e Águas e o Governador de Luanda estiveram em jornada de campo. A Companhia Aérea Nacional vai abrir novas frequências de voo para Vinduque, Ponta Negra, Santo Tomé e Maputo a partir de dezembro. Trabalhadores do Caminho de Ferro de Moçambique, de Nunamib, Huila e Cubango estão em greve e exigem melhores condições de trabalho. Começou hoje o processo de instrução do caso que envolve o general Cupelipa e mais 3 arguidos implicados em crimes financeiros. No AMBO, a população da sede está preocupada com o estado de conservação do Jardim da Cultura. Hamas anuncia acordo de 5 dias de tréguas com Israel, numa altura em que continua a transferência de bebês prematuros. Novamente, boa noite. Trabalhadores do Caminhos de Ferro de Moçambique reclamam aumento salarial na ordem dos 75%, restituição de horas extras e outros assuntos descritos em 13 pontos de caderno reivindicativo que foi, no caso, entregue à entidade empregadora. O Sindicato da Classe decreta greve indeterminada. Os trabalhadores do Nunamib, Huila e Cubango dizem que os seus direitos estão a ser violados. Mais de 1.400 trabalhadores do Caminho de Ferro de Moçambique, destacados nas províncias do Cubango, Namibe e Huila, estão em greve por tempo indeterminado. Os trabalhadores grevistas exigem aumento salarial e melhoria nas condições de trabalho. Porque temos vindo a contemplar os nossos direitos a ser violados há um bom tempo. A princípio, os nossos salários são muito baixos, comparando com os outros caminhos de ferro. Nós ainda temos pessoas que usufruem de um salário de 12 mil kwanzas, que são eventuais. Para além dessas pessoas, nosso salário aqui mínimo é de 43 mil kwanzas, o que não corresponde com a realidade de outros caminhos de ferro. Sinceramente, palavras de honra, não é admissível uma empresa EP no século XXI em que nós nos encontramos. Queremos que a entidade empregadora venha ao público, venha se pronunciar e venha concordar com aquilo que é o nosso direito, que é o aumento na ordem dos 175%. O Sindicato dos Caminhos de Ferro remeteu um caderno reivindicativo ao Conselho, pretendendo que se resolva 13 pontos
dos quais o aumento salarial na ordem de 175% sobre o salário mínimo. Também pede a restituição do pagamento das horas extras, que de um tempo para cá já não são pagas. Pede a mudança de categoria a funcionários que estão há mais de 10 anos na mesma categoria, que infelizmente até hoje não mudaram, não mudam de categorias, né? O sindicato acredita que possivelmente pode se estender esta greve ou então não, mas a ideia era depender necessariamente das negociações, que infelizmente também não tem resultado positivo. Contactamos o Gabinete de Comunicação e Marketing do Caminho de Ferro de Moçambique e até ao fecho desta nossa reportagem não obtivemos resposta. E neste dia especial para os profissionais da televisão, o embaixador americano visitou as instalações da TV Girassol no Largo das Heroínas. No final da visita, Tulinabo Muxingue falou da estrutura que encontrou e elogiou a força jovem, que é a maioria na emissora. Em 30 anos de relações diplomáticas entre Estados Unidos e Angola, vários investimentos já foram feitos durante estes anos de cooperação. O embaixador americano acreditado em Angola disse em exclusivo à Rede Girassol que o seu país pretende investir agora na área das infraestruturas, com a construção de 180 pontes a nível nacional. Nós temos um grande projeto na área da energia renovável, com um investimento de mais ou menos 900 milhões de dólares com a companhia Sun Africa. Temos um investimento vamos ter um investimento na área de infraestrutura, uma companhia americana que se chama Acro Bridge, que vai construir 186 pontes na todas as províncias de Angola. Temos um investimento na área do ambiente lá no delta do Okavango, um investimento de mais ou menos 7,5 milhões de dólares. Temos um investimento trabalhando com a nossa companhia Africell, que está na área da telecomunicações. Por outro lado, o diplomata americano que visitou nesta terça-feira as instalações da Rede Girassol falou das vantagens do corredor do Lobito e também fez menção sobre alguns projetos que beneficiam diretamente a juventude angolana. O corredor do Lobito é muito importante não só para Angola, mas para o mundo em geral, porque isso vai abrir um corredor onde os bens e pessoas também podem viajar com o custo barato, mas também fiável e rapidamente. Que cada ano, nós mandamos 700 jovens africanos nos Estados Unidos no nosso programa que se chama YALI, Young African Leaders Initiative, desde Egito até África do Sul, desde Cabo Verde até Mauritius, 700 jovens africanos que nós mandamos nos Estados Unidos. Depois da visita em algumas áreas das instalações da Rede Girassol, o embaixador mostrou-se impressionado com a dinâmica do trabalho. Estou muito impressionado para ver um órgão, o que eu aprendi, de mais ou menos um ano só, mas vocês já estão a fazer muito. Como nós tentamos continuar a apoiar a empresa, porque nós acreditamos nos Estados Unidos da América, acreditamos numa empresa livre, independente e profissional. Eu estou a ver que aqui vocês estão a tentar fazer isso para dar ao povo angolano, ao mundo, diferentes pontos de vista, todas as informações, assim o povo sozinho pode decidir. Para a família, trata-se de uma perda. Jornalismo diferenciado. E ainda na senda da criminalidade. É um caso que marcou a semana. Atirou a esquadra móvel nesta vala. Porque a situação perdeu o controle. Só neste espaço moram mais de 10 famílias. Moradores adaptaram neste percurso. Após uma redução dos preços da cesta básica, terá um financiamento do Banco de Comércio. 365 dias de dedicação, rigor e excelência. Registrar carência do produto. A maioria desses casos... Queremos solução! Rede Girassol em Nairobi, capital do Quênia. Preocupações relacionadas à mobilidade. Vieram também a busca de estabilidade social. Será implementado no próximo ano.
tudo sobre o país e o resto do mundo, de segunda a sábado. As condições de vida e de mobilidade. E vai beneficiar cerca de 1 milhão de pessoas. O alvo do ataque foi a Academia Militar em Homs, na Síria. A Amnistia Internacional, uma investigação urgente. Começamos com o futebol. Girassol Jornal. Olá, boa noite. Bem-vindos. Credibilidade. O KK5000 ganhou hoje um centro de cobranças da EPAL. A infraestrutura foi inaugurada pelo Ministro da Energia e Águas, João Batista Borges. Esteve hoje em visita de campo com o governador da província de Luanda, Manuel Homem, num périplo que levou também ao Bom Jesus. O Simão João acompanhou esta jornada. A província de Luanda necessita de mais 1.200.000 metros cúbicos de água para satisfazer as necessidades de consumo, um desafio que o governo prevê ultrapassar nos próximos anos. Neste momento, segundo o Ministro da Energia e Águas, a atual capacidade de tratamento e distribuição em Luanda está muito aquém da real necessidade. Temos que construir ainda a estação de tratamento, de captação e tratamento da água. E temos que instalar adutoras, são dezenas de quilómetros de adutoras, e temos que fazer mais de 500 mil ligações domiciliares. É um esforço grande, também financeiro, e precisamos de facto de maior celeridade. Esta visita com o Sr. Governador serviu não só para constatarmos o nível de desenvolvimento dessas obras, mas também para melhorarmos a nossa articulação, porque é fundamental que haja aqui uma articulação estreita entre o poder central e o poder local, e essa visita serviu também para isso. João Batista Borges, que ladeado do governador de Luanda, procedia a uma visita de constatação às infraestruturas da empresa pública de águas de Luanda, inaugurou a agência comercial do KK5000. Esta agência vai ajudar a EPAL e os munícipes aqui, principalmente do Quilamba, possam, no fundo, colaborar no sentido de EPAL arrecadar mais receitas. Não é preciso que as pessoas tenham noção que as suas faturas de consumo de água têm que ser pagas regularmente para que continuem a ter um bom serviço. No decurso da visita de constatação à estação de tratamento de água do Candelabro, no Kifangonde, em Cacoaco, o governador de Luanda, Manuel Homem, frisou que, quando concluídos os demais projetos, mais de 7 milhões de munícipes da capital terão acesso à água potável. Isso, de facto, mostra o compromisso que o Ministério tem em relação à capacidade de fornecer água para a província de Luanda. O projeto Bita e o Quilonga são dois grandes projetos que vão permitir que 7 milhões e 500 mil munícipes tenham acesso à água e andam a bom ritmo, o que também permite nos transmitir aos munícipes de Luanda a esperança de que os projetos que estamos a desenvolver trarão até antes de 2026 uma melhor condição no acesso à água potável na província de Luanda. Na sequência da jornada de campo do ministro João Batista Borges, foram igualmente constatados níveis de andamento das obras dos centros de distribuição do novo aeroporto, do Bom Jesus e do de formação da EPAL no Kikuchi. Importa referir também que a fase 3 da estação de tratamento do Candelabro em Cacoaco produz 210 metros cúbicos de água potável. Moradores do Ambo Sede estão agastados com o mau estado em que se encontra o Jardim Cultural e, por isso, pedem intervenção urgente das autoridades. O capim substituiu a relva, as águas já não correm, o lixo domina os tanques, a par de outros danos verificados no Jardim da Cultura. O Jardim da Cultura, localizado na cidade alta do Ambo, está bem de frente à Direção Provincial da Cultura, ao lado do futuro Centro Cultural do Ambo, bem como nas proximidades da Administração Municipal do Ambo. Este, que já foi um dos locais mais visitados por turistas, quer estrangeiros como nacionais, encontra-se atualmente no estado avançado de degradação. Antigamente o jardim estava bem, porque havia manutenção. Os homens que estavam aqui desde os primeiros dias da inauguração, depois de 4 anos, mandaram ir para as casas. Agora, o jardim está mal porque não se faz manutenção. Primeiro, é a manutenção. Segundo, é a própria irrigação. Terceiro, é o corte do capim. Não se faz isso. E também os repuxos não funcionam como antes. Não está muito bonito, né? Sabe-se quem já frequentou o Ambo e quem é do Ambo, nos tempos passados, o jardim mostrou uma cara muito mais
aconchegante, muito mais bonita, dava muito mais prazer estar aqui. E atualmente tem muito lixo, não está a ser muito bem cuidado. Os estudantes que aqui aproveitavam para alguma descontração clamam pela intervenção das autoridades competentes. Posso eu notar que o Jardim da Cultura está em um estado de degradação. Os cuidados já não são os mesmos que se verificou-se há um tempo atrás, já não se cuida. Os capins demoram muito tempo para serem cortados. Está bastante péssimo, olhando para aquilo que era o Jardim da Cultura antigamente, notamos uma grande diferença. A relva está bastante crescida. Esse espaço aqui, que noutrora tinha condições necessárias para fazer com que as águas subissem, também está bastante degradado. Então penso que o Estado deve arranjar mecanismos para fazer com que este espaço aqui cultural e também turístico seja protegido. O ancião Jaime Chayavala lamenta o estado de degradação em que se encontra o Jardim da Cultura. Está mais que bonito. Conforme está atualmente, há muitas falhas. Eu não sei o que se passa. Teresa Rufino, vinda de Benguela, conheceu o Jardim da Cultura em 2007 e fala dos atrativos existentes na altura. Os visitantes vinham de uma província para outra só para conhecer o Jardim da Cultura, mas hoje já há 2 anos que eu estou cá, vejo ele assim murcho, não tem aquilo que nós precisamos, né? Que são as nossas plantas, ou a tirar das águas. Foi mais limpo, né, do que hoje. Até o fecho desta matéria, tentamos ouvir a empresa gestora do Jardim da Cultura e não fomos bem-sucedidos. O Tribunal Supremo começou a ouvir nesta terça-feira o processo-crime que envolve o general Kupelipa e mais 3 arguidos implicados em crimes financeiros. Além do general, entre os arguidos está também um advogado angolano e 2 empresas chinesas. A abertura da instrução contraditória em que é participante o Ministério Público foram lidas 5 questões prévias pelo juiz conselheiro do Tribunal Supremo, Nazaré Pascoal, responsável pela instrução do processo. O processo, que teve início em 2022, consta 2 cidadãos angolanos e 2 empresas chinesas acusadas da prática dos crimes de peculato, associação criminosa, difamação, falsificação de documentos, tráfico de influências e abuso de poder. Na sessão desta terça-feira, foram ouvidas apenas 3 testemunhas do advogado Fernando Gomes Santos, também arguido no processo. Já as testemunhas do arguido Manuel Helder Vieira Dias Júnior Kupelipa, o tribunal rejeitou por constarem no mesmo processo como arguidos. O advogado de defesa das empresas chinesas Plasmart Internacional e a Uter Internacional disse que, apesar do processo estar em segredo de justiça, espera expectante para que a lei seja cumprida. Foram levantadas, que o juiz respondeu e as partes reagiram e agora vamos aguardar. Consta na acusação é burla por defraudação, falsificação de documentos e tráfico de influência. Sobre questões prévias e aquilo que se decidiu não posso dizer porque o processo ainda está em segredo de justiça. Uma vez que a fase de instrução contraditória antecede a fase de julgamento, o advogado disse estar preparado para que os seus constituintes não transitem para a fase de julgamento. Cada um veio defender a sua parte que foi discutido lá dentro. Depois deixamos isso ao critério do juiz sobre o que vai decidir, o que lhe ocorrer dentro da livre apreciação da prova, o que lhe ocorrer fazer no processo. E se a instrução contraditória jogar o seu verdadeiro papel, estamos expectantes que vai correr tudo muito bem. Já o advogado do arguido Manuel Helder Vieira Dias Júnior Kupelipa negou prestar qualquer depoimento quanto a este processo. O processo-crime, que decorre a portas fechadas no Tribunal Supremo, prossegue esta quarta-feira com o Ministério Público e arguidos, sem a presença dos declarantes.
Bem-vindo à segunda parte do seu Girassol Jornal. 12 jovens selecionados pela União Africana, Unesco e o governo de Angola vão partilhar ideias sobre a paz e a reconciliação nacional com presidentes antigos e os atuais. A troca de impressões entre a juventude e os líderes vai acontecer durante um diálogo intergeracional que deverá marcar a Bienal de Luanda, que começa já amanhã. O fórum contará com um total de 6 painéis de diálogo no formato de mesa redonda, com destaque para o primeiro denominado Diálogo Intergeracional de Alto Nível, que terá como oradores os chefes de Estado e representantes, sob liderança do campeão da Paz e Reconciliação Nacional, o presidente angolano João Manuel Gonçalves Lourenço, a decorrer sob o lema Educação, Cultura de Paz e Cidadania Africana como ferramentas para o desenvolvimento sustentável do continente. A terceira edição da Bienal de Luanda, Fórum Pan-Africano para a Cultura da Paz, tem já garantidas presenças de alguns estadistas do continente. Presidente da República de Cabo Verde, Sua Excelência Dr. José Maria Neves. Presidente da República de São Tomé e Príncipe, Sua Excelência Dr. Carlos Vila Nova. Presidente da República Democrática Federal da Etiópia, Sua Excelência Doutora Sahle Work Zewde. Vice-Presidente da Namíbia, Sua Excelência Doutor Nangolo Mbumba. Primeiro-Ministro da Guiné Equatorial, Sua Excelência Doutora Manuela Roca Botei. Estão confirmados 4 conselheiros da União Africana, antigos chefes de Estado, nomeadamente Olusegun Obasanjo, ex-presidente da Nigéria, Joaquim Chissano, ex-presidente de Moçambique, Joyce Banda, ex-presidente do Uganda, Ngalame Montlate, ex-presidente da África do Sul, presidente da Comissão da União Africana, diretor-geral adjunto da Unesco, Reverenda Diolinda Dorcas Teca, do SICA. Quanto aos desafios para a pacificação do continente berço, Moçambique reconhece o empenho de Angola e do presidente João Lourenço na qualidade de campeão da paz da União Africana. Para nós é uma grandíssima oportunidade de podermos interagir, não só com Angola, com todos que cá estiverem presentes, no sentido de olharmos primeiro para os nossos países, para a África, e discutir a questão da paz. E também tenho que recordar que o presidente João Manuel Gonçalves Lourenço é o campeão da paz, porque ele é uma pessoa muito empenhada na busca da paz na região. E a ministra de Estado para a Área Social reafirma que o país está fortemente envolvido com a paz no continente africano. Angola realiza a terceira edição da Bienal de Luanda, no período de 22 a 24, em que se destacará mais uma vez o papel da educação, da arte e da cultura como instrumentos de promoção e defesa da paz entre os povos, em especial no atual contexto de profundos desafios e conflitos, não só no continente africano, como em outras geografias continentais. Estão também previstas atividades paralelas, como a primeira Conferência Nacional Ecuménica sobre o resgate dos valores morais, cívicos e religiosos, um concerto musical da Resiliarte Angola, com cantores cabo-verdianos, camaroneses e angolanos, e ainda uma exposição de artes. A Academia Diplomática Venâncio de Moura juntou nesta terça-feira, em Luanda, especialistas em relações internacionais sobre o tema O contributo de Angola para a cultura da paz em África. O evento acontece na esteira da Bienal de Luanda, que arranca já amanhã na capital do país. A cultura de paz diz respeito a uma visão do mundo que privilegia o diálogo e a mediação para resolver conflitos, abandonando atitudes e ações violentas, respeitar a diversidade do modo de pensar e agir. Com as guerras que têm acontecido, é importante que as sociedades no continente africano se manifestem para que sejam resolvidas. A academia tem este papel importante de criação de inputs que possam ser colocados à disposição do decisor político. Há aqui uma relação muito estreita entre o Estado,
a academia e a cultura da paz no nosso continente. A preservação da paz não depende só dos acordos militares, econômico ou político, mas do engajamento patriótico dos cidadãos de um determinado país e da sua diversidade social, cultural e partidária. O calar das armas foi determinante para que o país alcançasse a paz. É necessário que se criem condições para que os angolanos vivam a paz social e outras questões que são importantes para um relacionamento harmonioso. Claramente que o calar das armas é significativo para a construção do Estado. É significativo para a construção da nação e da criação de condições para que os próprios cidadãos possam, de facto, viver num país muito mais inclusivo, muito mais participativo. Como campeão da paz, Angola tem exercido um papel importante e contribuído para a cultura de paz no continente africano. O exemplo é muito concreto. Nós tivemos alguns casos do presidente João Lourenço que viaja para a sede da ONU para pedir o fim do embargo contra a República Centro-Africana, que não consegue se defender de eventuais fatores de instabilidade interna. Isto é um contributo concreto do Estado angolano para o fim do embargo e de consequência, dar à RCA a capacidade de se defender sozinha, sem eventualmente até intervenções estrangeiras. Um país tem legitimidade para negociar ou falar da paz para os outros quando o seu próprio território está em paz. E desde 2002, a partir do momento que Angola conquistou uma paz interna, a sua legitimidade para contribuir para a paz dos outros países tornou-se ainda mais importante. A Academia Venâncio de Moura tem sido um ponto de diálogo de matérias nacionais e internacionais. Apenas se começou uma discussão sobre uma matéria tão ampla que não se esgota. Os fazedores de opinião que tiveram aqui terão a oportunidade de continuar a abordar e a discutir muito do que aqui foi dito em outros fóruns. O contributo de Angola para a cultura de paz em África foi o tema do debate da Conferência de Especialistas em Relações Internacionais na Academia Diplomática Venâncio de Moura. O Conselho de Igrejas Cristãs em Angola, SICA, chamou hoje a imprensa e parceiros sociais para falar do resgate de valores morais. Os líderes religiosos entendem que é chegado o momento de haver mais ação para que os valores morais e religiosos não sejam postos à parte. Conservar e preservar os valores culturais, morais, cívicos e patrióticos é o objetivo dos líderes religiosos no país. Queremos deixar entender aos nossos jovens hoje é que não partam para a globalização, para a praça de valores do mundo de hoje, de mão a abanar. Devem fazer prova que são um povo, tenham um passado e, como tal, também tenham uma cultura. Então tenha o que dar e, em troca, receberem. O Conselho de Igrejas Cristãs em Angola juntou mais de 200 crentes para abordarem sobre o resgate de valores morais, cívicos e religiosos. Contamos com a intercessão e a participação dos povos da Igreja, particularmente os nossos cristãos, não só na oração, mas na preservação do bem público, na manutenção das famílias, no evitarmos também a violência doméstica, a violência social. Só se vai resgatar aquilo que uma vez se possuiu, alguma vez já se teve. De facto, nós assistimos no nosso país comportamentos, atitudes que têm caráter desviante. E este fórum é uma oportunidade das entidades religiosas e não só fazer uma reflexão para contribuirem de facto, ou contribuirmos de facto, no resgate, na reposição dos valores que devem nortear a conduta cívica, moral e ética de uma determinada sociedade. Redefinir a paz é fundamental para se viver em harmonia. Porque estamos a viver num mundo que tem todo tipo de paz. E nós temos que fazer a escolha que devemos para o nosso país, para a nossa situação, que paz é. Porque na maioria dos casos, quando falam da paz, estão a falar do silêncio das armas organizadas. E a paz não é a ausência de conflito militar. Não é. Um país constrói-se, uma família constrói-se, todo o convívio social só é possível, é salutar quando nós vivermos em paz
a partir do nosso próprio lar, em companhia com os outros, com tantos outros, com as nossas organizações. Só assim que nós podemos viver tranquilamente, só assim que podemos nós desenvolver naquilo que nos revemos como um país que se chama Angola. O SICA, em colaboração com as igrejas cristãs angolanas, tem virado as suas ações na evangelização e em projetos sociais na comunidade. Ainda na senda da Bienal para a Cultura de Paz que Luanda acolhe amanhã, o Francisco Soares está numa unidade hoteleira e tem pormenores sobre o evento. Soares, boa noite. Estás no palco do evento de amanhã. As delegações estão completas ou ainda estão por chegar? Várias individualidades a nível do continente africano, falo dos chefes de Estado e de governo e outros presidentes do continente africano. Por isso, nós temos aqui o representante, o assessor cultural da Bienal de Luanda, ele que vai liderar 12 jovens que vão amanhã estar num painel com os chefes de Estado e de governo. Temos aqui o Nuno Bingas. Boa noite. Quais são as expectativas para o dia da manhã? As expectativas são grandes, visto que é a Bienal de Luanda da Paz. Vai ocorrer o encontro intergeracionais entre líderes africanos e jovens africanos líderes de assuntos pertinentes, assuntos que têm estado, a afetar o desenvolvimento da África. Naturalmente que a Bienal tem abertura amanhã, mas ela vai até o dia 24, que é o dia do encerramento. E durante os dias seguintes vamos ter painéis interessantes, naturalmente painéis que vêm aqui garantir alguma visibilidade à sociedade, às pessoas que participarem e educar, porque quando falamos de cidadania é necessário que a educação esteja a caminhar de mãos dadas para que possamos criar aqui cidadãos bons, resilientes, cidadãos que estejam imbuídos com o espírito da paz, seja no convívio em casa, seja no convívio no trabalho, seja no convívio com os outros. Então, portanto, a Bienal de Luanda, como já referi, é um movimento do multilateralismo, que é uma ação da União Africana, da Unesco e do Governo de Angola. Estamos na 3ª edição, naturalmente que já temos algum historial, não é? Mas Angola recebe esta Bienal em Luanda, fruto de todo o trabalho que Angola tem feito no que se concerne à proteção e segurança do continente, seja na região como no continente. Como sabe, desde 2013 que Angola instaurou em Luanda a Conferência dos Grandes Lagos, que tem estado a trabalhar desde 2013 para a resolução do conflito na região dos Grandes Lagos. Em 2018, em convênio com os outros chefes de Estados africanos e a Sua Excelência o Presidente João Lourenço, foi decidido que em Luanda realizaria-se a primeira Bienal de Luanda. Portanto, aconteceu em 2018 e ficou então Luanda como a capital da paz. É sempre bom para o país, porque afinal de contas a maior boa prática que temos enquanto angolano é o processo de paz que foi feito entre irmãos, que é replicável no mundo. Portanto, a Bienal da Paz é um cartaz postal de Angola para o mundo
e também é a imagem de Angola, é a imagem de Angola como um povo de paz, como um povo que tem guardado a paz em 20 anos e que também tem ajudado a paz na região e no continente. Desde os primórdios da nossa independência, com discursos dos nossos presidentes, como o Dr. António Agostinho Neto, dizia que Angola não seria suficientemente independente enquanto a Namíbia e a África do Sul não fossem. Então isso é uma continuação daquilo que é o trabalho que vem desde 75 e que também foi feito com o falecido presidente José Eduardo Santos, quando instaura a Conferência da Região dos Grandes Lagos em Luanda, e agora com a Bienal de Luanda, que é uma ação direta do presidente João Lourenço, que é campeão da paz em África, por tudo aquilo que tem sido o seu empenho na resolução de conflitos que ainda são a maior causa que importunam o desenvolvimento em África e para os africanos. Muito obrigado. Aqui as palavras do assessor cultural da Bienal de Luanda, Nuno Mingas, ele que vai representar os 12 jovens que estarão aqui num dos primeiros painéis neste evento, que conta com a presença e abertura oficial do Presidente da República, João Lourenço. Ele que também vai estar aqui num dos painéis, ele que vai representar o país, que é Angola. Estarão também no painel do chefe de Estado e de Governo, o Presidente da República de Cabo Verde, José Maria das Neves, também Carlos Villanova, Presidente da República de São Tomé e Príncipe, ainda Sahle-Work Zewde, Presidente da República Democrática Federal da Etiópia, também Nangolo Mbuma, Vice-Presidente da República da Namíbia, igualmente Manuel Boka Botei, Primeiro-Ministro da Guiné Equatorial, Jean-Claude Gakoso, Ministro das Relações Exteriores da República do Congo e, por último e não menos importante, Moussa Faki Mohamed, Presidente da Comissão Africana. Por isso, tudo está pronto para o dia da manhã, que vai representar a terceira edição da Bienal de Luanda 2023. Por agora, estas são as informações que temos a passar a esta hora, com cumprimentos de Josué Bassuaco, Francisco Soares. Boa noite. Boa noite, Francisco Soares. Obrigada por estas informações. Amanhã vais ter a agenda cheia. Bom regresso à base. Boa noite, Francisco. A Vice-Presidente da República, Esperança da Costa, liderou hoje a primeira sessão ordinária da Comissão Nacional para as Alterações Climáticas e Biodiversidade, no âmbito da participação da delegação angolana na COP28, que terá lugar em Dubai. Durante a reunião foi abordada a Estratégia Nacional das Alterações Climáticas e da Biodiversidade, o estado de implementação da ação do clima e também da desertificação no sul do país. No âmbito da participação de Angola na COP28 e da Estratégia Nacional das Alterações Climáticas e Biodiversidade, a Comissão Nacional do Setor reuniu-se pela primeira vez sob orientação da Vice-Presidente da República, Esperança da Costa. Ao todo, foram discutidos 5 temas que têm a ver com os transportes e o ambiente, com o objetivo de colocar Angola em linha ao Acordo de Paris, com especial atenção à seca no sul do país. Desde 2021, na altura que foi feito o Acordo de Paris, têm sido realizadas essas conferências anualmente. E Angola tem estado presente. Angola também ratificou o Acordo de Paris, que previa então a diminuição de 1,5 graus centígrados nas temperaturas a nível mundial. Estudos há feitos a nível do nosso país que nós, naquelas províncias que já estão afetadas pelas alterações climáticas, que são as províncias do sul da Angola, teremos um quadro mais preocupante, porque teremos um aumento destas temperaturas na ordem dos 6 graus centígrados, o que implica mais calor, mais seca, mais escassez de água e logo de recursos. Então, há necessidade de fazermos um trabalho para reverter o quadro. Além das comissões ministeriais, a COP28 terá a representação de Angola ao mais alto nível, com a presença do Presidente da República, João Lourenço, dada a importância do evento. Isto para dizer a importância que se pretende dar ao ambiente,
que é um setor muito transversal, porque as alterações climáticas não dependem só do Ministério do Ambiente, por isso é que foi criada esta comissão para as alterações climáticas e para a biodiversidade. A estratégia também passa pela mudança de paradigma no setor dos transportes coletivos de passageiros, fazendo uma transição de autocarros a combustíveis para elétricos. E do ponto de vista dos veículos, obviamente, tentarmos também procurar segmentar aquilo que será a prioridade em termos de estratégia nacional, fundamentalmente focalizando os temas dos transportes coletivos urbanos, portanto, fazendo aí uma transição para autocarros já elétricos e meios de transporte coletivos já elétricos também. Portanto, é uma estratégia faseada, como digo, porque não temos o mesmo nível de capacidade de transporte e distribuição de energia a nível nacional, de forma transversal ainda. É um dos elementos que será tratado, obviamente, no âmbito desta reunião do COP28 no próximo mês. A COP28 decorre de 30 de novembro a 12 de dezembro no Dubai, Emirados Árabes Unidos, reunindo perto de 200 países para debater medidas e objetivos no contexto das alterações climáticas. A Assembleia Nacional continua a ouvir os parlamentares sobre a proposta de lei do Orçamento Geral do Estado referente ao exercício económico de 2024, onde estiveram reunidos os parlamentares para a 5ª sessão, a comissão, no caso, de especialidade, que observou o setor social. Os parlamentares defendem mais investimento para os programas voltados à saúde e à formação dos professores do ensino primário. Como entender o combate à malária ter o mesmo valor que o programa de prevenção à Covid-19? Nós temos no orçamento de nutrição 6 mil milhões, isto não é nada, estimados. Nós temos ainda um grande número de crianças que sofrem de nutrição crónica e aguda, e então eu gostaria de sugerir a alocação orçamental de 12 mil milhões de kwanzas. É preciso investir bem nos professores de base. E tendo em conta o atual contexto, o deputado da bancada parlamentar do MPLA, Paulo de Carvalho, sugere uma redução de 50% do valor alocado às viagens. Uma redução não drástica, não dramática, mas uma redução a 50%. Acho que estaria de acordo com a exigência que o atual período de crise exige de todos nós. Em relação às competências linguísticas dos nossos professores, reconhecemos que sim, precisamos de trabalhar no aumento das competências linguísticas e, sobretudo, comunicativas na língua de ensino, ou seja, na língua portuguesa, e por isso mesmo, agora, os candidatos aos magistérios obrigatoriamente têm que fazer um teste de língua portuguesa para que possam demonstrar se são ou não fluentes nessa matéria. Acho que é por aí que nós precisamos de corrigir. O projeto de encaros com a redução, com a prevenção da Covid, resulta, portanto, que está inserida no orçamento de 2024, resulta, portanto, de um financiamento externo com o Banco Mundial. A designação continua a ser antiga, mas fez uma reformulação das necessidades. Ou seja, as necessidades estão a ser utilizadas para fábricas de oxigênio, apetrechamento de unidades de cuidados intensivos, aquisição de viaturas e equipamentos, cadeias de frios, testes e reagentes. A ministra de Estado para a Área Social, Dalva Ringote Allen, considera a proposta do OGE realista, tendo em conta o contexto financeiro. Porém, e não obstante aos desafios do mercado financeiro internacional, estamos perante a uma proposta coerente e realista, objetiva para o nosso país, onde o setor social continua no centro da agenda do nosso executivo, ou seja, no centro da nossa governação
que na proposta para 2024 conta com um peso de cerca de 20%, o que representa um aumento, portanto, não tão expressivo, mas importante, de cerca de 3%. A partir de 11 de dezembro, a TAG Linhas Aéreas de Angola vai aumentar os voos para Vinduque, Ponta Negra, São Tomé e Maputo. Estes destinos têm observado um crescimento de procura de mercado e sendo rotas preferenciais para o setor corporativo, destinos de lazer e tráfego, a companhia optou por aumentar as viagens nestes locais. Da atualização de frequências contam novas saídas de Luanda para Vinduque, que passa a contar com voos diários. Ponta Negra com 2 frequências à segunda e à sexta-feira. São Tomé também com 2 frequências à segunda e à sexta-feira. E Maputo, que ganhou a 5ª frequência semanal. Entretanto, a nível doméstico, a cidade de Lubango passa a ter voos bidiários à quinta-feira, totalizando 9 frequências semanais. A TAG continua assim comprometida em aportar maior flexibilidade e conveniência de serviços aos passageiros, ao mesmo tempo que consolida a visão da campanha no sentido de reforçar as ligações intra-africanas. Em 1927 surgia um novo mundo, onde a realidade e a ficção tornavam-se os mestres principais das grandes emoções que ganhavam os lares de várias famílias. As caixinhas de sonho que fabrica estrelas, testemunhou momentos históricos da humanidade. A sua evolução trouxe mais cor ao mundo, deu a conhecer os cantos e as culturas do globo, reduziu distâncias e promoveu as artes. Hoje se celebra o Dia Mundial da Televisão. A Janete Meio-Dia trouxe o assunto para nós. O mundo comemora hoje o Dia Mundial da Televisão. Celebra-se não apenas o veículo que entretém, mas também uma inovação que transformou a maneira como compartilhamos informações. A TV surgiu mundialmente em 1927. Tornou-se testemunha viva da história global. Em Angola, relembramos o dia em que as ondas televisivas começaram a colorir os nossos lares. Desde os primeiros dias em preto e branco até a era das telas de alta definição, a evolução da televisão é um fascinante capítulo tecnológico. Hoje não apenas nos conectamos a programas cativantes, mas também testemunhamos o papel vital da televisão na disseminação de notícias, na promoção da cultura e na celebração da diversidade. A televisão, ela educa, a televisão, ela informa e também é um dos elementos que permite com que haja esta interação de culturas. A edição exige muita criatividade, exige muita atenção, experiência, profissionalismo, porque nós estamos ao lado da pós-produção, somos os finalizadores. Neste Dia Mundial da Televisão, mergulhamos na história que nos transporta de imagens granuladas a transmissões nítidas. A televisão continua a ser uma testemunha ocular da história, conecta gerações e ilumina os nossos lares com emoções que transcendem fronteiras. Celebramos juntos a magia que a televisão nos trouxe e continua a nos oferecer. Sou habituada a trabalhar sob pressão, sou habituada a trabalhar tudo para ontem, nada é para amanhã, tudo é para ontem. Agora tem que dar resposta a tudo ou a quase tudo ao mesmo tempo. A produtora dá a impressão daquele meme que às vezes tem na internet, de uma mãe que tem 5, 6 mãos. A produtora tem praticamente essa função. Tem que dar resposta a tudo, fazer tudo quase que ao mesmo tempo e tudo tem que estar perfeito. A televisão tem a capacidade de entreter. Podem surgir outros meios, mas as pessoas vão estar sempre presas à televisão porque ela tem essa capacidade de aliviar, né, o estresse das pessoas. As pessoas estão aí sentadas em frente à televisão porque querem se entreter. Continuem a acompanhar o nosso canal, sei que é novo, estamos a começar bem, pelo menos tenho tido bom feedback sobre o nosso canal, então não deixem de acompanhar. A caixinha de sonhos, ou simplesmente a televisão, é o mundo da vida em movimento. Vou pedir à nossa produção para colocar assim. A Bolsa Internacional de Turismo, edição 2024, já começou a ser perspectivada. Empresários e outros atores do setor de turismo juntaram-se em Luanda.
O encontro discutiu estratégias para tornar o turismo um setor importante no impulso que a nossa economia precisa para se desenvolver. A Bitur 2024 vai ter lugar na cidade de Lubango. Veja na reportagem da Isabel Chiala. A Bolsa Internacional do Turismo 2023 decorreu em torno do lema Turismo como fator determinante para a diversificação da economia de Angola. O evento aconteceu nesta segunda-feira e reuniu líderes e profissionais de vários setores que discutiram os principais desafios da indústria do turismo no país. Agora foi passada, digamos que, uma responsabilidade para o empresariado e, paralelamente, para o governo, que tem que apoiar esse empresariado. Temos que definir as áreas de turismo que queremos efetivamente dinamizar e depois temos que planificar e estruturar a implementação das atividades convenientemente, pô-las ao longo dos anos, ir melhorando e, consoante a maior entrada ou menor no país de visitantes do exterior e também da procura do turismo interno, nós vamos conseguir efetivamente corresponder com a criação de novos serviços. Com inserção e simplificação dos procedimentos para a concessão de vistos de entrada a 98 países, cresce o número de turistas no país. Uma medida do Executivo está aprovada e nós Serviço de Migração e Estrangeiros, não é? Que temos efetivamente a responsabilidade de proceder à execução das medidas legislativas, interiorizamos o decreto e estamos a cumprir o decreto. O registro do número de cidadãos que entram no âmbito da isenção do visto de turismo, os números são altos. Isto no período ou seja, no último mês, até a primeira quinzena do mês de novembro, o último mês estou-me a referir a outubro, a olhar para a data da entrada em vigor do decreto, nós temos o registro de um total de mais de 18.769 cidadãos de diversas nacionalidades que entraram para o território nacional. O município de Lubango, província da Huila, vai acolher no mês de maio do próximo ano a edição 2024 à Bolsa Internacional do Turismo. Foi feito o seu lançamento agora, já estão à disposição dos interessados, dos operadores desta indústria, das empresas, os dossiês de expositor e vamos claramente com muita força trabalhar para que seja uma boa feira, para que consiga mostrar ao país e ao mundo o melhor que o nosso país tem, as suas potencialidades, aquilo que tem para oferecer e também ser uma janela e uma oportunidade para a realização de parcerias, para a captação de investimento, para melhorarmos as nossas condições para que os turistas identifiquem o nosso país como um lugar bom para se fazer turismo, um lugar seguro, agradável, por tudo o resto nós temos. No final do ato, os operadores do setor receberam certificados de honra. E assim chegamos ao fim da edição de terça-feira de Girassol Jornal. Ficam os cumprimentos desta vasta equipa que para si trabalhou. É sempre um prazer tê-lo do outro lado. Boa noite e fique bem. Angola, boa noite. Fique bem. Até o nosso próximo encontro.